É por isso que eu chamo de Ministério da Ressurreição, que é disso que se trata. Deixa de ser Ministério da Saúde, algo confiável, e passa a ser o Ministério da Ressurreição. Ou então nós vamos ter que distribuir senha para as pessoas e dizer o seguinte: olha, infelizmente o senhor espera mais um pouco, espera da meia-noite para morrer, porque o presidente não quer que 1.000 pessoas morram. Então vê se dá para segurar aí essa falta de ar até meia-noite, 1 minuto, aí você pode morrer. São as únicas duas possibilidades dessa ordem, né, desse desejo do presidente Bolsonaro se concretizar. Ele poderia fazer como o colega dele de G4 do coronavírus, o ditador do Turcomenistão, que proibiu a palavra coronavírus, foi muito mais eficiente. O Bolsonaro do Turcomenistão foi muito mais eficiente. Mas, Júlia, eu estou fazendo assim uma caricatura, porque é tão caricatura, né? Tão caricatural assim um presidente. Gente, eu não quero 1.000 mortes. Aí vai lá, aí tem um general como interino, um país que não tem um ministro da saúde, e arruma um jeito de cumprir a ordem, a ideia do presidente. Então eu vou contar uma história. Esse final de semana, eu fiquei pesquisando o surto de meningite que a ditadura tentou esconder. E para minha surpresa, Júlia, não havia censura em relação aos casos. A imprensa noticiava: olha, tem aqui um caso no Ceará, ia espalhando as notícias. O negacionismo da ditadura era, como sempre terminavam as reportagens, dizendo o seguinte: olha, não há epidemia, são casos isolados. O negacionismo, então, portanto, era em relação à epidemia, mas não a noticiar casos. Havia muitos artigos também de pediatras, eu encontrei muitos artigos de pediatras nos jornais, a minha pesquisa foi em jornais impressos, dizendo o seguinte: olha, calma, meningite é só doença da miséria. Você, leitor, que trata o seu filho com condições de higiene, com uma boa educação, não fique preocupado. Então havia todo essa preocupação da ditadura em não dizer que havia uma epidemia. Quando isso acaba? Como é que a farsa acaba? Quando é que o governo cai na real? Bom, cai na real, primeiro, porque os generais, os ditadores, colocavam médicos no Ministério da Saúde. Primeira diferença para o governo Bolsonaro, botavam médicos. O Geisel tinha um médico que era o Almeida Machado. Então, o Almeida Machado, no dia 25 de julho de 1974, né, com todas as negativas, não há surto, não há epidemia, fiquem tranquilos, ele vai ao presidente, ele vai ao ditador com representantes do Conselho Regional de Farmácia e diz assim: presidente, há epidemia sim de meningite, há uma epidemia, nós precisamos criar, vou dar o nome certinho aqui, um Conselho Nacional de Controle de Meningite. E diz mais: acaba essa reunião, ele divulga o seguinte: nós precisamos incentivar a pesquisa e nós precisamos ele diz o seguinte, parar com a forma amadora com que o governo vem enfrentando essa epidemia. Ou seja, em plena ditadura, o fato de ter, primeiro, um ministro da saúde, que o Bolsonaro não tem. Segundo, você ter um técnico responsável, com coragem de dizer ao presidente, ao ditador, imagina isso na ditadura, o ministro médico diz assim: Geisel, tem epidemia sim, nós estamos tratando de forma amadora, eu vou falar que nós estamos tratando de forma amadora, vamos incentivar a ciência e vamos criar uma comissão para combater essa epidemia. Então, isso que a coragem, digamos assim, né, a coragem que esse secretário teve, está faltando ali aos militares que estão tapando buraco no Ministério da Saúde. Ou seja, numa democracia nós estamos numa situação muito mais vexatória do que na própria ditadura, que, como disse Ulisses Guimarães, é um regime que todos deveriam ter nojo. Mas nem na ditadura houve essa submissão. Ao contrário, agora nós temos um general que, como eu digo, transformou o Ministério da Saúde numa secretaria de logística. O que o presidente quer, houve, sei lá, algum
houve fundador de curso de inglês, houve dono de loja de varejo, e aí, logisticamente, olha, o presidente não quer 1.000 mortos, então muda a forma de estatística. É patético. Isso na ditadura, nem na ditadura, o mais odiento o mais horroroso dos regimes no Brasil, isso foi possível, porque os militares seguiam a ciência. Hoje a gente vê alguns militares, não as Forças Armadas, mas alguns militares batendo continência para o negacionismo. Pois é, Otávio, isso que eu queria também